Olá, tudo bem? Você deve estar acostumado a ver os vídeos em que eu falo dos pontos positivos em ser auditor fiscal da Receita Federal. Mas a ideia desse vídeo é trazer um contraponto. Quais são os pontos que eu considero ruins e que pode ser um ponto que faça a diferença em você deixar de estudar para o cargo de auditor fiscal? Caso você ainda não me conheça, meu nome é Jefferson Rosa, fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal, sou um estrategista na preparação para provas e concursos públicos e eu quero trazer para você analisar, raciocinar e tomar sua decisão se vale a pena ou não ser aprovado no concurso da Receita Federal. Eu tive a oportunidade de poder entender antes mesmo de fazer o concurso. E isso me deu a possibilidade de poder colocar numa balança e avaliar se os pontos negativos eram mais pesados, que impossibilitavam ou não eu avançar nos estudos para auditor fiscal, ou se os pontos positivos eram que eram os mais pesados. No meu caso, eu avaliei e decidi. Os pontos positivos são muito mais pesados. E a ideia é trazer para você, para que você possa tomar sua decisão e analisar se ser auditor fiscal é ou não bom para você. E aí eu trago aqui como o primeiro dos 7 motivos a lotação inicial. Só para você ter uma ideia, a lotação inicial do auditor fiscal pode ser em qualquer ponto do território nacional. Por quê? Porque é um concurso federal. Eu, quando tomei posse para auditor fiscal, eu morava em São Paulo. E a minha lotação inicial foi em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Tive que fazer toda uma logística de deslocamento para que pudesse exercer as minhas atividades. E talvez, dentro do seu perfil, isso não seja possível. Apesar de hoje você poder pagar um estágio de apenas 1 ano e depois abrir a possibilidade de você morar em qualquer lugar do mundo, tá? Mas dentro do seu perfil, isso pode ser um caso impossibilitante, porque você não tem essa disponibilidade de poder mudar de localidade. E aí é ruim, tá? Então esse é um dos pontos que eu considero o quê? Negativo. Você não tem garantia de lotação. O segundo ponto, também bastante importante, é o fato de ser do Executivo Federal. Eu, como já tinha experiência de ser do Executivo Federal, porque eu era militar do Exército, fui sargento do Exército Brasileiro, eu já conhecia esses pontos limitantes. O Executivo Federal, qualquer movimento positivo em relação ao cargo, há uma reverberação muito forte e um custo muito grande para os cofres públicos. Por quê? O Executivo é onde está o povão do serviço público, tá? Diferente do Judiciário e do Legislativo e do Ministério Público também, tá? Então, o Executivo, ser do Executivo é ruim. Se eu fosse do Judiciário, com certeza a minha vida seria muito melhor, através de benefícios, através de salário, tá? Só para você ter uma ideia, quando há o aumento de salário do auditor fiscal, há um efeito cascata em diversas outras categorias e gera um maior burburinho. O fato que o cargo de auditor fiscal faz parte da carreira típica de Estado e graças a esta status de poder ser carreira típica de Estado, ainda sobra a oportunidade de poder ter um diferencial dentro do serviço público, tá? Rotina solitária. Esse também é um ponto que talvez para você seja ruim, tá? Como eu falei para você, após 1 ano, você tem a capacidade de poder, a possibilidade de poder trabalhar no teletrabalho integral e morar em qualquer lugar do mundo. Vamos dizer que você decidiu morar lá em Portugal, tá? Você está morando lá em Portugal e aí você não tem ninguém para poder falar sobre trabalho, a não ser online, tá? Presencial. Para mim é muito ruim, tá? Eu estou no teletrabalho integral, eu trabalho para Brasília e muitas vezes eu vou para o presencial para poder ter o convívio laboral. Eu acredito muito que o ser humano nasceu para poder viver em comunidade, tá? E o fato de estar isolado no seu escritório, isso às vezes é muito ruim, tá? Eu ainda tenho essa possibilidade de poder mitigar.
Talvez você não tenha essa possibilidade, porque na sua localidade, aonde você está morando e decidiu fazer o teletrabalho integral, não haja nenhuma unidade da Receita Federal, tá? E isso pode ser ruim. Pense. Eu recebo diversas mensagens lá na minha caixinha do Instagram em que o ponto principal em poder estudar para a Receita Federal é a possibilidade de poder ter o teletrabalho integral. Mas muitas pessoas não sabem que o teletrabalho integral te gera também uma solidão muito grande, tá? Pouca flexibilidade, tá? Esse é um ponto importante porque você é servidor público e todas as suas atividades estão vinculadas, tá? Quando você entra num processo de trabalho, você vai seguir nele. Você vai ter restrição de acesso. Por quê? Porque todo o acesso vai ser aquele que integra, né, o seu processo de trabalho. Então, às vezes, você quer ampliar a gama do seu trabalho e você fica restrito. Eu senti isso muito quando trabalhava na fiscalização. Você precisa vencer várias barreiras para poder entregar muito mais ali do que é pedido. Talvez para você tá tudo certo. Não, eu só quero fazer o cara crachá e ganhar meu salário no final do mês. Mas talvez o seu perfil seja diferente. E isso vai te incomodar bastante, tá? Então é importante que você entenda como funciona para poder tomar sua decisão. Reconhecimento social equivocado. Isso aqui é um ponto que para alguns não vai fazer diferença nenhuma, mas para outros também vai fazer uma diferença, que é o quê? A sociedade. A sociedade vê o auditor fiscal como um grande vilão. E, na verdade, o auditor fiscal é um grande mocinho. É aquele que traz muito para o bolo orçamentário para poder fazer as políticas públicas de Estado, tá? Através das suas atividades, através da sua fiscalização, através da sua apreensão, através das suas multas. O Estado tem a capacidade de poder gerar as políticas públicas, segurança, saúde, cultura, educação, sair dos cofres públicos. E quem é que incrementa esses cofres públicos? O auditor fiscal. Então, o fato da sociedade só lembrar do auditor fiscal no momento da declaração de ajuste anual da pessoa física, quando há a declaração do imposto de renda, tá? Isso é ruim. E muitas vezes o auditor fiscal ele é confundido com o legislador. O auditor fiscal não faz lei. O auditor fiscal segue as leis. Se você tem algum problema em relação a uma alíquota, algum fato gerador, alguma base de cálculo, é importante que você siga quem faz as leis, que é o legislador federal, seja na Câmara de Deputados, seja do Senado Federal, tá? Outro ponto também, salário inicial incompatível. Esse ponto aqui talvez seja o de maior repercussão para você, tá? Mesmo tendo uma competência muito ampla, mesmo tendo um nível de complexidade muito maior do que os fiscos estaduais, distrital ou municipal, o salário de auditor fiscal não é o maior do fisco, tá? Eu sei que muitas pessoas confundem, acham, acreditam, não é. 24 mil inicial não é. Existem fiscos estaduais, o fisco distrital e o fiscos municipais com salário inicial maior que o auditor fiscal, tá? Existe sim, e talvez para você esse seja o grande diferencial, o salário inicial e o salário final. O salário final do auditor fiscal está chegando no teto do executivo, ou melhor, teto do STF, tá? A partir de 2026 nós vamos ter um incremento, então, não apenas no salário base, mas também no bônus de eficiência que vai fazer com que você chegue ali ao teto do STF, tá? Mas isso acontece após o quê? 9 anos de salário, tá? Eu estou falando de salário inicial. O salário inicial do auditor fiscal da Receita Federal não é o maior do país. E talvez para isso faça um total diferencial para você, tá? Exposição, sim. Existem algumas atividades que o auditor fiscal vai ficar exposto. Eu não estou falando para você que ele vai ficar inseguro nas suas atividades, mas sim exposto, lidando direto com o contribuinte. E talvez o seu perfil não seja esse perfil de ficar tudo de boa, você lidar com o contribuinte direto. Você seja uma pessoa mais acanhada, uma pessoa mais interna, que trabalha mais, gosta mais de trabalhar com processo, que gosta mais de trabalhar
com classificação, coisas internas em que você não tem o contato direto com o contribuinte, tá? Mas quando você inicialmente é lotado em alguma atividade, às vezes você não tem essa possibilidade de poder trabalhar num processo de trabalho mais recluso, tá? E aí você é lotado, por exemplo, na ala de passageiros do aeroporto de Guarulhos, em que você vai ter contato com pessoas do mundo todo, em que você vai fazer a fiscalização direta, in loco, tá? Então, sim, se seu perfil é isso, você tem a possibilidade sim, e é importante você entender se é ou não para você ser auditor fiscal da Receita Federal. Além disso, você vai fiscalizar empresas de grande cunho, de repercussão nacional, possivelmente você vai fiscalizar políticos, porque faz parte da sua função como representante do Estado e como autoridade tributária e aduaneira da União, tá? Se você não tem esse viés, talvez não seja importante para você investir energia em ser auditor fiscal, tá? Você vai fazer sempre o que está vinculado em lei, você não vai inventar nada. Mas muitos colegas, né, que entram para o fisco discordam do que estão a lei e entra nesse processo interno de poder cumprir algo que não é a favor e vai ter que cumprir sim, porque você tem atividade vinculada, porque senão você vai cometer uma falta funcional. E é por isso que é muito importante você entender se é ou não para você. Eu fiz aqui, coloquei na gangorra e percebi que os pontos positivos são muito mais pesados, mais representativos e mais inerentes à minha personalidade, tá? Então, para mim, vale muito a pena ser auditor fiscal. Agora é muito importante você entender se vale a pena para você. Por quê? Porque é muito importante você tomar essa decisão, entender e investir energia para que não seja algo investido errado. Porque concurso público é competitivo. A vida de concurseiro é competitiva, tá? E você vai precisar se dedicar a isso. Por quê? Porque em concurso público você precisa ser sempre sua melhor versão, tá? E cada vez mais é importante que você entenda para tomar decisão, para que você possa conduzir sua vida para um rumo que vai te trazer satisfação. Beleza? Então deixa aí nos comentários o que fez mais sentido para você, o que pode te impossibilitar em tomar essa decisão de ser auditor fiscal, o que você não sabia e descobriu e que de repente balançou. Comente aí, faça os comentários, coloque nos comentários, que é muito importante para a nossa comunidade, beleza? E em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.